Estava aqui estudando a Bíblia e me deu vontade de falar um pouco para vocês sobre como que eu conheci a Igreja Adventista. A minha esposa, ela nasceu na igreja, né? Se batizou criança e nunca saiu da igreja. Eu conheci ela no colégio, lá em Belo Horizonte, chamava o colégio Imaco. E a gente se conheceu lá, eu tinha 13 anos de idade, ela tinha também 13, mais ou menos 14. E eu fui reencontrar com ela já no segundo grau, no terceiro ano. A gente começou a namorar e tudo. E eu conheci a igreja na época, em 97. Ano de 97. 1997. Comecei a frequentar a igreja de Bias Fortes, lá em Belo Horizonte. E gostei muito, assim, dos cultos, era no de sábado de manhã, né? Mas eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia. E às vezes no sábado de manhã eu trabalhava com meu pai. Tinha sábado que eu não ia. E chegou um momento também que eu comecei a fazer estudo bíblico. Na época, aquele estudo Revelações do Apocalipse. Foi um amigo meu lá, o Ronaldinho, mais a Juliana, que na época era namorada dele ainda. Acho que era uma quarta-feira, terça-feira, acho que não era quarta não. Um dia de semana a gente ia pro escritório do Ronaldinho e sentava lá nós quatro, eu, a Keila, a Juliana e ele, e a gente estudava a Bíblia, o Apocalipse. E foi passando o tempo, a gente começou a namorar em 97, né, finalzinho de 96. Já tinha algum tempo de namoro, resolvemos casar, começamos a construir. E isso demorou um pouco. E nesse meio caminho eu parei um pouco de ir na igreja, mas mesmo assim tinha vontade de ir, né? Mas no sábado não estava podendo ir. Chegou um momento que a gente construiu, casamos em 2003. Já tinha um tempo já, né, que eu tinha conhecido a igreja, mas não resolvi batizar. E a gente casado, nosso casamento tava assim, tava bom, mas começou a ter alguns problemas. Porque sábado eu trabalhava e ela ia para a igreja de manhã. Mas e Deus falando com a gente, né? Eu ia às vezes nos cultos à tarde, JA e tudo. Mas nosso casamento tava rachando, vamos dizer assim. Eu tava pensando de um lado e ela pensava de outro. Até que um ponto eu me decidi mesmo, falei assim, não, eu tenho que entregar minha vida para Jesus, né? E naquele momento já era final de 2004. E eu virei pro meu chefe na época, se chamava Senhor Humberto, né? E falei com ele, São Humberto, eu vou sair do trabalho porque eu não vou trabalhar mais no sábado. Aí ele virou para mim e falou, você tá ficando maluco? Acabei de te dar um aumento, na época lá eu ganhava 2,5 salários na época. Você tá ficando maluco esse negócio de igreja, você vai ficar 5 dias feliz e não vai, depois você vai arrepender. E eu falei assim, não, vou sair. E naquela semana, isso foi numa quinta-feira, acho que foi numa quinta-feira de manhã. Naquela semana ele passou mal na sexta-feira, não foi. Na outra semana, quando chegou no sábado, no outro sábado, ele chegou lá e falou assim, e aí, você vai sair? Eu falei assim, não, eu vou sair. Ele ainda falou assim, você tá igual aqueles mula empacada, resolve as coisas, aqueles burro brabo. Aí eu falei assim, não, eu vou sair, São Humberto. Aí eu tive que assinar um aviso, porque ele não quis me mandar embora. Eu cumpri o aviso, 30 dias. Ele me fez escrever uma cartinha e tal, eu cumpri o aviso. E o último dia que eu trabalhei foi 8 de janeiro de 2005. Foi o último sábado que eu trabalhei. E eu saí da empresa sem receber acerto, porque deixei o fundo de garantia para trás e tudo. E saí pela fé, né? Conversei com minha esposa, vamos arrumar outra coisa para fazer. E no sábado eu saí, no domingo, quando chegou na terça-feira da mesma semana que eu tinha saído, eu recebi uma ligação de uns amigos que eu tinha, que eram professores de um cursinho comunitário lá da vila ali na Silva Lobo. E esses amigos, a Daniela mais o Hatten, né, Alexandre Hatten, eles me ofereceram pagar um pré-vestibular para mim e meu cunhado. A gente era muito esforçado lá no cursinho e tudo, e eles gostaram de nós, a gente fez amizade. Eles me ofereceram esse cursinho. Aí eu falei assim, ô Daniela, na verdade eu tô querendo fazer um concurso público. Aí eu olhei o curso na época, tinha o Ovílio Carneiro, tinha o Maurício Trigueiro e tinha mais um outro que eu não lembro o nome.
Eu olhei no Maurício Trigueiro, era Avenida Contorno com Levindo Lopes ali. E fui lá, olhei o preço do curso na época, em 2004, 2005, né? Janeiro de 2005, custava R$ 899. Aí ela virou pra mim e falou assim, vou ver aqui com minha mãe, ver se ela vai poder te ajudar e tudo. Quando foi no outro dia, ela me ligou. Falou assim, Sérgio, minha mãe falou que vai ajudar você a fazer o cursinho lá. Eu fui lá, peguei o cheque na portaria do prédio na época. E paguei o cursinho, Maurício Trigueiro. E combinei com minha esposa, assim, esses 3 meses eu vou ficar em casa, eu vou estudar pro concurso. E era muita matéria na época, né? Concurso do Tribunal de Justiça, TJ de Minas. E estudei, eu lembro que eu estudava, acordava de manhã, lia a minha lição, estudava a lição. E eu estava lendo aquele livro, O Desejar de Todas as Nações. Depois eu começava a estudava assim de 8 da manhã até mais ou menos 11h30 da manhã. Arrumava alguma coisa para comer e ia pro cursinho lá, o Maurício Trigueiro, que era de 2, acho que até às 5h30 mais ou menos. E nesse ritmo eu fiquei 3 meses estudando. Estudava de segunda a sexta, sábado a gente descansava, às vezes estudava no domingo. Mas pra gente ir pro final, pra encurtando a história, eu sei que eu estudei 3 meses e meio nesse cursinho. Fiz um curso de exercício também. E a prova foi dia 5 de junho de 2005. Era um domingo. Eu lembro que na semana anterior da prova eu estudei domingo até na sexta-feira, mais ou menos, antes um pouco ali do pôr do sol. Passei o sábado, fui pra igreja. E no domingo de manhã eu fui fazer a prova. Na hora que eu vi a prova, eu falei assim, nossa, eram 60 questões. Eu falei assim, se eu não passar agora, não passo mais. E eu sei que eu cheguei até a errar gabarito na prova, mas eu tirei 48. Eram 60 questões, eu tirei 48, fiz 80%. E na colocação geral, eu fiquei em 419 na colocação geral do concurso. Belo Horizonte tinha 453 vagas. Então estava dentro das vagas. Mas o cursinho, o tribunal ainda demorou a chamar um pouco. A prova foi em junho de 2005. Eu passei o final, passei 2005 sem trabalho, fazendo alguns bicos, tudo. Aquela correria, dificuldade, só minha esposa estava trabalhando. E as contas chegando. E naquele tempo, naquele ano de 2005, a minha mãe morava lá em Portugal. Quando virou 2006, chegou mais ou menos abril, maio. Quando estava em maio, minha mãe me ligava, às vezes falava assim, nossa, você tem que arrumar um emprego, você está sem trabalhar, só arrumando bico, só aquele trabalhando. E na véspera, no dia 3 de maio, eu lembro que naquele ano eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular à noite. E no cursinho, teve um colega meu de trabalho, um colega meu de escola lá, viu que eu era casado, virou pra mim assim, ei, o que você tá arrumando? Eu falei assim, eu tô desempregado, senhor. Ele, nossa, mas e aí, você é casado? Como é que vai fazer? Tudo. Naquele dia também de manhã, minha mãe tinha me ligado de Portugal, me cobrado, né? Pra arrumar um emprego. Quando chega de noite, o cobrador do ônibus, né? O trocador, a gente fez amizade com ele, a gente vinha com ele todo dia à noite. E ele perguntou pra mim, e aí, como é que você vai fazer? Você tá aí desempregado? Eu falei, tô, tá difícil. Aí cheguei em casa, jantei, tomei banho. Na hora que eu fui deitar na cama, aquele virou pra mim e falou assim, nossa, Sérgio, nós temos que conversar. Você tem que arrumar um emprego. Tá difícil, você tem que trabalhar aí, só arrumando esses bicos, não tá ganhando quase nada. Eu falei com ela assim, ok, amanhã a gente conversa. E falar com você, eu virei pro lado e chorei. Falei assim, nossa, meu Deus, o senhor sabe da minha vida, né? E dormi. Confiei ali, entreguei para Deus e dormi. No outro dia de manhã ela foi trabalhar, eu fiquei em casa, fazendo umas coisas e tudo. Quando foi 10 horas da manhã, 10 e pouco, o telefone tocou. Na época era telefone fixo. Era do Tribunal de Justiça, perguntando se eu não queria assumir meu cargo lá com o título precário ainda, né? Na verdade, nem sabia o que era título precário. E naquele dia, era o dia do meu aniversário, 4 de maio de 2006.
Aí eu fiz os exames, né, os exames médicos, e entrei no tribunal. O primeiro dia que eu trabalhei na secretaria foi 1º de junho de 2006, lá na 24ª Vara Civil em Belo Horizonte. Nossa, assim, eu agradeci tanto, porque a minha fidelidade, né, às coisas de Deus, né, a guarda aí do sábado, tudo que Deus tinha me ensinado, as coisas, eu bati o pé, confiei. E eu falo com você que eu tenho uma memória boa, mas não foi pela minha memória que eu passei nesse concurso. Eu tenho certeza que a perseverança que eu tive para estudar foi Deus que me deu. Nossa, todos os dias eu orava, eu pedia a Ele para me iluminar, para aprender as coisas, e muitas coisas eu nunca tinha visto, né, as matérias, e Deus seja louvado por isso. Hoje já tem 15 anos que eu estou trabalhando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E isso mudou a realidade da minha vida, né, da minha família. Hoje já tenho 2 filhas, a Luísa está com 12 anos, a Lara com 8. E Deus seja louvado, porque Ele não desampara. Esse foi um só dos milagres que Deus fez, né, na minha vida. Outros mais Ele tem feito. E se a gente for falar, vai passar aqui muito tempo falando. E eu quero te encorajar a ser fiel a Deus, porque Ele cuida da gente. Com certeza Ele cuida, né? Esse concurso, na época, ele deu 90 candidatos por vaga. E eu consegui passar. Eu nunca tinha estudado as matérias ali de direito, né? Constituição, Estatuto do Servidor, Regimento Interno. E eu também não era formado em direito, eu tinha só o nível médio. E Deus, como diz, honrou ali meu esforço e eu consegui passar no concurso. Sonhe alto, gente. Acredite. Faça a sua parte que Ele é fiel. Deus abençoe e vamos aguardar a volta dele para a gente morar eternamente ao lado de Cristo, que é o único Salvador, Redentor da nossa vida. Um abraço e fica com Deus. Boa noite.